Esse podcast é um oferecimento de Água Levite, Clube Turismo Leandro Martins, Agência Teodora e IG Piscinas. Fala galera de Rio Preto e região, estamos aqui mais uma vez nesta mesa maravilhosa para falar com vocês no nosso programa 51 sobre o que, Leandrinho? Hoje vamos falar de amamentação, agosto dourado e primeira infância. É isso aí, mas antes de tudo, né, se você quer saber, se você quer receber esses conteúdos, já sabe, né? Segue a gente aqui no YouTube, senta o dedo nesse botãozinho que tá aí do lado, se inscreve no nosso canal, deixa seu like e também aonde, Leandro, que as pessoas nos encontram? Lá nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast e, claro, nas redes sociais, aí no Instagram, TikTok. Então não tem como você falar que não encontra o Rio Preto Cast. Exatamente. E aí, ó, vou lembrar vocês que a gente tá fazendo live toda terça-feira nas gravações. Então, antes das gravações, a gente tá soltando as informações lá no nosso Instagram. É por isso que você tem que seguir a gente lá também, para poder bater um papo antes, mandar sua pergunta, trocar uma ideia com os nossos convidados. Antes de todo mundo, né? Porque depois que o programa for pro ar, não tem jeito de perguntar mais. Não, né? aí já foi. Aí manda lá no chat, no comentário. Exatamente. Coisas. Mas não é a sensação do ao vivo, né? Exatamente. Com quem que a gente tá aqui hoje, Leandrinho? Faça as honras, por gentileza. Claro, estamos aqui com duas pessoas maravilhosas. Estamos aqui hoje, que inclusive, coincidência ou não, são 2Ds, né? 2Ds. 2Ds. Exatamente. Estamos aqui com a Débora e também com a Dalise. Sejam muito bem-vindos ao Rio Preto Cast. Obrigado pelo tempo, por aceitar estar aqui com a gente. Sejam muito bem-vindas. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. A Dalise já não é a primeira vez. A Dalise já não é debutante aqui no Rio Não. Preto Cast, né? Só um tema que hoje vai ser um pouco mais aprofundado, diferente. É verdade. Então conta um pouquinho pra gente, né? Quem que é a Dalise, quem que é a Débora, pro pessoal conhecer. Bom, eu sou a Dalise, eu sou fisioterapeuta, trabalho com a primeira infância, o meu foco é crianças de 1 a 3 anos. Trabalho com assimetrias cranianas, torcicolos congênitos, desenvolvimento infantil e meu carro-chefe é a amamentação, em todos os aspectos, né? É o que eu amo fazer, eu gosto muito disso. E tem outras cositas mas vamos parar por aqui, tá bom? Bom dia, boa noite, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Débora Martins, eu sou pedagoga, eu trabalho auxiliando mães, esse é o meu foco, assim. E eu faço esse trabalho de olhar respeitosamente para as famílias, para as mães, de uma maneira que auxilie a harmonia dentro do lar, diante de todos os desafios que tem em criar uma criança, né? Então, eu faço esse trabalho, assim, dentro do meu Instagram. Imagina, criar criança é fácil, né? Só um manualzinho, imprime lá o PDF e vambora, né? Tranquilo, não é? Já tem pronto, é só ir lá na internet, procurar no Google e baixar. Exatamente. O que eu mais escutava no começo era assim, mas para que precisa de uma mentoria? Para que precisa de uma consultoria? Meu pai e minha mãe criaram não sei quantos filhos, meus avós criaram 10 e não teve nenhum problema. Aí você olha para os 10 que eles criaram. Tudo. Tira suas próprias conclusões com os 10 que eles criaram. Precisa de ajuda, né? Se a gente tiver ajuda para qualquer coisa, é bom, né? Exatamente. E a gente tá, assim, numa época muito engraçada, né? Porque as pessoas têm medo de ter filhos, né? Exatamente. Tem gente que já não quer mais ter filho. Tem gente que quer ser pai de pet, mãe de pet pro resto da vida. Não quer saber de colocar uma criança no mundo, né? Exato. É verdade. Mas às vezes, assim, a gente até discute, às vezes, né, que é muito melhor não colocar uma criança no mundo se for para criar de qualquer jeito também. Exato. Né? Sim, verdade. com E temos o certeza. desafio. E aqui também, as duas já são mamães, então vamos compartilhar essas experiências aí que estiveram, né, nessa fase toda aí da primeira infância. E nós somos papais também, então podemos também contribuir com alguma coisa, eu acho. Exatamente. A primeira pergunta assim, que eu tenho para vocês, até aí para as duas, no caso, né, que já são mamães, que já passaram pelos perrengues aí, né? A vida começa para vocês um pouco antes do que pra gente como pais, né? Porque vocês gestam os filhos aí por 9 meses, normalmente, né? Salvo os prematuros. Mas
a relação começa fortemente, principalmente depois do nascimento, com a amamentação. Sim. Como que é esse elo de ligação? O que que acontece quando sai da barriga e vem para o peito? Qual que é esse sentimento que passa a existir a partir desse momento? Eu falo que a amamentação, ela é o primeiro grande desafio da maternidade, assim, né? É esse primeiro grande momento de contato. Você, então, na gestação, você tem o seu bebezinho lá, que ele está no automático ali, dependendo de você. E quando o bebê nasce, ele depende de tudo, né? Nutrição, higiene. E nesse contexto, é o momento em que as mulheres saem de uma situação que muitas se assustam, né? Que é a de receber para de doar, né? Doar. Muito. Então, nesse começo, se você não tem um preparo, uma consciência, uma ajuda, você pode se perder, né? Nesse somente doar. Porque esse primeiro momento, e a amamentação está envolvida, né? É só doar, é só doação. Mas essa doação, ela está... O pagamento dessa doação é o próprio ato em si, né? E se a gente não está desperto e atento a esse momento, a gente acha que a gente está fazendo demais, que está sendo pesado demais, que aquilo... Não que não seja, né? Realmente é trampo, né? 24 horas de atenção. Inclusive hormonal, né? A mulher muda circuitos cerebrais e circuitos hormonais, o sono muda, né? Antes você dormia como uma pedra, depois que o bebezinho nasce, se ele dá uma mexidinha no berço, você já desperta. Então, o descanso muda, a atenção muda. Né? Deixa eu te cortar agora, claro. Só nesse ponto, porque eu acho interessantíssima essa questão do sono. Eu assisti um documentário que falava que depois que você desenvolve laços maternos e não só maternos, né? Laços parentais com uma criança, seja ela adotiva, gestada, whatever, essa criança, ela desperta uma parte no seu cérebro que não estava ativa até o momento da existência dessa criança na sua vida. Então, o seu cérebro passa a ficar ainda mais atento para que você possa cuidar dessa criança. Então, que evolutivamente tem um papel fundamental na nossa exatamente, sobrevivência, inclusive de todas as espécies. Imagina, né? Você tá lá, tem um bebezinho, o bebezinho chora e você tá numa caverna, o bicho entra, come o bebê e Sim. ninguém consegue se tocar, né? Tipo, pessoal, aconteceu? O bebê foi embora. Acabou a humanidade. Então... Normalmente jogam esse papel pro pai, né? O pai lá, não olhou ele. Deixou o bicho entrar lá. Exato. E essa questão da amamentação, né? Desse primeiro contato. Eu acho que é muito importante, assim, é primordial a gente ter essa consciência de que a gente precisa de apoio, a gente precisa de ajuda. Por mais que eu tenha estudado muito sobre a amamentação, eu descobri diversas coisas amamentando. Diversas, tipo a descida do leite. Eu sabia que tinha um prazo pro colostro, né, que é o primeiro leite, que é o leite mais concentrado, uma vacina para o bebê, e tinha um prazo para esse leite maduro descer. Porém, ninguém me contou que isso doía. Eu não sabia que isso podia doer. E eu falei, tá acontecendo, tá doendo o leite descer. E aí foi onde eu encontrei essa questão dos apoios, né? O Banco de Leite Humano daqui de Rio Preto, que me ajudou, assim, absurdamente. Porque são coisas que a gente não sabe. Sabe aquela coisa da teoria e da prática? Você só sabe na teoria, e aí na hora que você vai para a prática, você aprende várias outras coisas que não estavam dentro daquilo que você aprendeu na teoria. É isso, assim. Esse contato, esse primeiro contato, ele é muito importante. É importantíssimo você ter a teoria para você não chegar lá na prática, tipo, o que está acontecendo? Mas é muito, muito, muito bom você ter apoio. Isso, assim, eu bato muito nessa tecla, porque é primordial você ter alguém que estudou para poder te orientar. Até mesmo a Dalise, por exemplo, ela vai ter bebê. Ela sabe muito sobre isso. Mas parece que na hora que o bebê nasce, teu cérebro parece que dá uma apagada. Tô falando uma mentira? Não, tem hora que você para e fala... Nessa questão, assim, a gente, como mãe,
a gente sai um pouco eu pelo menos faço esse exercício de sair um pouco do local da profissional. Sim. Porque senão você vai somando responsabilidades e aquilo se torna ainda mais pesado. Eu me Exato. permito ser somente mãe, né? Então eu não subestimo em nenhum momento da criação assim, e acho que é um exercício que todas nós devemos fazer, por mais que nós quem é da área da saúde ou quem conhece um pouco mais, né? Ou não subestimar nenhum momento. Você vai ser um papel em branco sempre. E cada filho é diferente do outro. Exatamente. Né? Então, você tendo essa consciência que você é um papel em branco e você sabendo aonde você quer chegar, você tem que ter a consciência disso. Por isso que é importante essas campanhas, né? O Agosto Dourado, ele traz isso. A consciência do que você quer. Então, você quer amamentar? É algo importante? Você já entendeu a importância disso? Você é um papel em branco. Você vai aprender assim como seu bebê. Exato. Né? E cada experiência é uma experiência. E não é porque eu sou consultora de amamentação. Eu estava até falando para o Igor, né? Eu falei assim, nossa, eu não lembrava do primeiro trimestre do preparo da mama. Eu não lembrava que a gente tinha sintomas. Sim. Já, né? E eu tô tendo, e eu tô lembrando, eu tô meio atenta. Falei, opa, tem uma coisa aqui diferente, tem uma pessoal. coisa diferente. Na verdade, é o primeiro sinal de que a mulher está grávida. Sim. Que é quando ela vai deitar na cama, ela começa a sentir. Sente. Então, assim, é sempre uma nova viagem, assim, Sim. sabe? E a gente tem que estar aberta para essa viagem, com o coração atento e aberto para o que vier. E atento nessas possibilidades de ajuda, né? Sim. E eu acho interessante a gente falar também dessa questão do Agosto Dourado, o quanto essa temática, falar sobre isso, tem trazido muito resultado, né? Antigamente, não se falava sobre amamentação, era até feio, assim. Antigamente, há muito tempo atrás, era muito feio uma mãe amamentar. Era sinal de pobreza, era associado à pobreza. Uma pessoa que está ali amamentando, ai, coitada, não tem dinheiro para comprar fórmula. E era isso, porque essa ideia foi vendida de que o leite materno era inferior à fórmula. Se tinha dinheiro, a pessoa comprava fórmula. Começou lá atrás, na Revolução Industrial, o leite moça foi criado para amamentar as crianças das mulheres que saíram de casa para ir trabalhar. Legal. Então, muito assim, saudável, né? alimento completamente inadequado. Então, muito saudável. E vinha na embalagem, né, do leite moça, que era para ofertar. Aí os nenês ficavam gordinhos, né? Aí com tava certeza. todo mundo feliz. Mais saudáveis. Entendeu? Todo mundo feliz. Quem que não gosta de tomar uma latinha de leite moça até já, hoje? Já pensei ela lá dentro da bataneira de pressão para fazer doce de leite, mas vamos voltar ao tema aqui. Aí pensa para as crianças como que se... Não, e você imagina o quanto de problemas isso não ia gerar no futuro na saúde dessa criança. Obesidade, pensa na quantidade diabetes. de açúcar. Imagina. É uma bomba isso, gente. Assim, que bom que as coisas evoluíram. Que bom que a gente hoje pode falar de leite materno, de quanto isso é saudável, quanto é bom, quanto o leite materno é personalizado para aquela criança. Gente, tem pesquisas que mostram o bebê sem estar gripado, o leite tem uma constituição, o bebê gripado tem outra constituição de leite. Então, tipo, é incrível. É incrível. É basicamente um alimento feito especificamente para você. Todo mundo queria. Ele é biologicamente específico. Tem já estudos que mostram que no seio da mãe tem receptores para as necessidades do bebê. Então, quando o bebê, né, está mamando na mãe, esses receptores linkam e o sistema imunológico da mãe, o sistema metabólico da mãe começa a produzir essa especificidade do leite. Exato. Então, ele é insubstituível, né? É inegável que ele é insubstituível. É o melhor alimento do mundo. Exato. Né? Esses dias eu estava conversando com algumas meninas num grupo e elas, assim, as filhas, bebês estão com quase quase 2 anos. Eu tô pensando no desmame e tal, né? E como vai fazer? Tá dormindo mal à noite e tal. E eu faço esse acompanhamento nessa consultoria do desmame para crianças acima de 2 anos. E aí eu estava conversando com elas e tudo mais, né? E aí uma falou assim, então, porque aí eu estava pensando, eu vou tirar ela do peito e vou começar a dar fórmula. Por quê? Aí ela, porque precisa, né? Eu falei, não precisa. Mas e aí? Eu falei, e aí come, né? Bebe água. Aí ela, mas e o mamazinho dela? Veja, é muito mais por você do que por ela. A criança, ela não está ali falando, eu quero um mamazinho. É você que está tentando criar mais um vínculo ali dentro
desse desmame, né? Porque para a mãe é um luto também. O desmame lá na frente, ele é um luto, né? Quando ele acontece. E, enfim, e aí eu fui conversando com elas e tudo mais, e aí elas falaram, tipo, mas nem o leite de vaca a gente tem que dar uma mamadeira depois que para de mamar? Falei, gente, nutricionalmente falando, se a criança tem uma alimentação como deve ser, come frutas, come verduras, come legumes, ela não precisa de leite de vaca. Ela não precisa de um complemento. O ser humano é o único animal que continua tomando leite depois de adulto, né? Exatamente. Depois de grande, assim, depois de criado. É o único, no caso. Tipo, e ainda não é nem o leite para ele, né? O leite dos outros, da vaca. No caso, nem o dele. Tipo, ainda se fala, mas eu queria tomar mais leite da minha mãe. Tira do Tudo bezerro certo, para tira tomar, lá do né? bezerro Tira do bezerro. e toma o leite dos outros, né? Tipo, não faz sentido. Verdade. Tem todo um valor afetivo associado, né? Todo um valor cultural, todo um valor... são crenças, né? E tem o seu papel, né? Enfim. Mas eu acho que essas questões, assim, a gente tem que tratar sempre com muito, muito cuidado, porque geralmente tem influência e tudo mais, né? Mas, enfim, o importante é você saber exatamente o que você está fazendo, né? Não se perder nesse caminho, e para isso, orientação sempre ajuda, né? Sim. Com certeza. Vocês já falaram um pouquinho, mas eu acho que é legal reforçar sobre a questão da rede de apoio, principalmente nesse começo depois que a criança nasce, né? Ali os seus primeiros dias, 15 dias, um mês, que tem toda essa fase, essa mudança, começo realmente da amamentação, a criança na casa, uma nova rotina. Qual que é a importância que vocês enxergam, assim, a rede de apoio para... Nossa. Olha, eu tô com uma visão um pouco modificada, assim, né? Eu falei até para ele, Igor, vou falar a minha real, assim. Para o primeiro filho, a rede de apoio é fundamental, porque a mulher não está sabendo que vai vir pela frente. É o papel em branco mesmo. Para o segundo filho, eu já estou mais assim, eu já estou mais tranquila. Eu já não preciso de tantas pessoas ao meu redor. Ao contrário, hoje eu acho que talvez até me atrapalhe. Né? Então, assim, hoje eu vejo assim, mas minha mãe chegava e falava tal coisa, minha sogra chegava e falava outra, e eu ia na pediatra e voltava com outra informação. Aquilo foi me inundando e eu fui afundando num excesso de informação. Hoje eu sei que a minha rede de apoio são profissionais. Primeiro, meu marido, né? Meu marido, ele tá ali, ele vai me resgatar, ele, né, já converso muito com ele já, falou, né? Depois, profissionais que estão atualizados no assunto. Então, eu vejo, assim, hoje uma rede de apoio mais específica do que eu vi na primeira viagem, assim. Na primeira viagem, qualquer um eu pegava como rede de apoio, né? E nessa onda, assim, de pegar qualquer um como rede de apoio, é muita informação que chega. Sim. Você fica inundada, a impressão que a gente tem é que a gente está fazendo tudo errado. Vou matar esse moleque, Sim. entendeu? Tá tudo errado. Tá tudo errado. Então, assim, hoje eu já consigo ver de onde eu estou, mas isso não é imediato, não é na primeira viagem, que às vezes é melhor você ser mais específica também na sua rede de apoio, né? Eu penso assim, que a questão, muito bem falada da Annalise, o marido é a primeira pessoa que precisa entender que ele é rede de apoio. Porque para a amamentação acontecer, a mulher tem que conseguir beber água, descansar dentro dos limites de se tem um bebê recém-nascido em casa e comer bem. Para que essas três coisas aconteçam, tem que ter alguém cuidando do restante. Porque eu sempre brinco que é muito fácil cuidar de uma criança. O difícil é fazer todas as outras coisas enquanto você cuida de uma criança. Porque se a gente tivesse 24 horas para estar focado somente na criança, era muito tranquilo. Porque você consegue entender o processo, como a criança está se desenvolvendo, o que ela tem capacidade neural e o que ela não tem para fazer. Porém, você tem que trabalhar, você tem que cuidar da casa, você tem que fazer comida e olhar a criança que está tendo uma crise de birra ali no chão. Então, é muita coisa. Da mesma maneira, lá no começo, o marido precisa saber, a primeira coisa que ele precisa saber, ele não pode amamentar efetivamente, mas todo o resto pode ser feito. Todo o resto. Ele pode cuidar da limpeza da casa, ele pode arrumar comida, ele pode saber que quando a mulher amamenta, ela precisa de água e trazer uma garrafinha de água. Ela pegou o neném para mamar, traz uma garrafa de água. Traz uma bolachinha para ela comer, traz um pedacinho de fruta, entende? E o marido é essa primeira rede de apoio. Diferente de você, na gestação da Cecília, eu tinha certeza absoluta que eu não ia querer ninguém lá em casa.
Porque eu sou muito crica. E eu sabia que, tipo assim, as pessoas iam chegar, iam me inundar, iam me tirar do sério. E, assim, a minha mãe dormiu uma noite em casa. E aí a Cecília acordava, ela estava dormindo do meu lado. A Cecília acordava, eu pegava a Cecília, botava pra mamar. E minha mãe vinha chegando, ela, neném. E voltava pra sala, porque, tipo, eu já tinha acudido, eu já tinha feito. E aí, no dia seguinte, ela falou, eu não tenho o que fazer aqui. Eu tô aqui à toa. Vocês não me deixam fazer nada. Porque ela queria estar lá para cuidar da neném, né? Para auxiliar com a neném. E aí ela fez as coisas de casa e tal, e ela acabou indo embora. E eu acho que, assim, é muito importante a gente saber o que você vai precisar ali. E, de fato, isso só vai acontecer na hora, né? Você só vai entender, de fato, se você quer alguém ali contigo ou não, nesses momentos, na hora que você está vivendo. De novo, a questão da prática, né? Porque é a hora que você descobre o que realmente você precisa. Mas a rede de apoio é nesse sentido. Às vezes, você não vai ter uma rede de apoio de uma sogra, uma mãe, uma cunhada que estejam ali presentes. Às vezes, tua rede de apoio é a tua auxiliar doméstica. Às vezes, tua rede de apoio é alguém que vai lá e faz uma refeição para você e congela para você ter o que comer quando o marido voltar da licença paternidade, que é ridículo, de 5 dias, né? Então, tipo, é algo que você tem que estar ali vivendo, né? E pensar nisso antes ajuda você a imaginar o que você vai ter de necessidade dentro da situação mesmo. Ô, Igor, até fazendo um parênteses, você falou da licença paternidade, como é que foi você pegou 5 dias, você tirou férias, como é que foi 5 dias. Sua experiência? 5 dias. Diferente de Deus que criou o mundo em 7, eu não consegui resolver muita coisa em 5. 5. Imagina. Daquele jeito. Exatamente. E na época do Benício, você também não existia home office, né? Eu falo porque, no meu caso, a Luísa nasceu, a gente estava em 2021, então tinha questão de pandemia, então a gente estava em casa. Você estava sempre presente, né? Então eu fiquei em casa. Então foi uma experiência bem legal. Assim. Na minha época eu ainda viajava para ajudar um pouco mais, assim, né? Então eu viajava segunda-feira, voltava de sexta-feira. E muitas muito vezes errado, né? a Dali estava com a sogra dela, no caso, né? E ajudava nisso. Mas aí entra todas essas questões de informações. E é importante a gente falar uma coisa importante, né? Pegando esse gancho aí da licença. Por exemplo, essas campanhas, né? A campanha do Agosto Dourado. Para quem que a campanha do Agosto Dourado é? Para quem que ela é? É para a mãe que amamentou? É para a mãe que tentou e não conseguiu? É para o pediatra que apoia a amamentação? Não. É para todo o resto. Para todas as outras pessoas. Ministério da Saúde, né? Organização Mundial, ONU, todo mundo fala. Você precisa amamentar o seu bebê até 6 meses. Né? Exclusivamente. Sem nada. Só que nós vivemos numa sociedade em que as empresas, inclusive empresas de saúde, não dão licença maternidade de 6 meses. Aí eu gostaria de saber assim, como que isso faz? Como que faz? Como que funciona, né? Como que funciona? Eu tenho ainda a sorte de ter um trabalho de meio período, né? Mas a maioria não tem. Não é, eu sou uma exceção à regra, né? E como que fecha essa conta? Se a gente está falando, né? Se a OMS está falando, então é um órgão, né? Quem que duvida da OMS? Não dá, não né? dá para duvidar, né? Tá falando, olha, não você... É quem duvida da OMS. Então, você precisa amamentar até o 6º mês, mas você tem que voltar a trabalhar com 4? Isso não é compatível com a saúde da sociedade. Não, e tem ainda a questão dos 15 dias que eles dão para quem está amamentando ainda, Sim. né? E eu fico assim, eu falo, gente, mas o que vai adiantar mais 15 dias? E nesses 15 dias tem que estar constando que o bebê está em risco de vida. Exato. Se você não colocar no atestado, você não ganha esses 15 dias. E então ainda, é uma situação... E aí, assim, olha como vira uma bola de neve, né? Aí tem várias mães que, com medo do seu filho não se adaptar, porque a criança pegou o peito, muito difícil de tirar ela do peito e passar para a mamadeira. É um processo. Aí, com medo da criança não se adaptar, elas adiantam a introdução alimentar, achando que vão nutrir essa criança através de comidinhas. Aí enfia papinha na criança. A criança tem um monte de problemas, desenvolve desenvolve uma gama absurda de problemas. Alergia alimentar, pode ter intoxicação. É um absurdo.
não sei se foi recente, mas eu acho que foi no ano passado, aqui no HCM, perdeu uma bebezinha com 4 meses, porque ela ficava com a avó para a mãe trabalhar e a avó deu danoninho para ela. E ela teve uma infecção seríssima. É uma questão social que as pessoas precisam olhar para essa questão, né? A campanha desse ano fala que o leite materno, né? Então, todo ano, apesar de ser agosto dourado, tema de amamentação e tal, todo ano eles levantam um tema desse grande tema, né? E o tema desse ano fala que é o melhor alimento para o seu bebê. Então, assim, a gente já falou aqui que é o alimento mais específico, a depender da necessidade. Já falei aqui que a OMS recomenda. Ele diminui chances de diabetes, hipertensão, doenças maternas, muitas doenças maternas. Então, o ato de amamentar é saúde para a mulher, é saúde para o bebê. Né? Então, a gente está falando de algo que melhora a saúde da população. Só que a própria sociedade não apoia. Então, o agosto dourado não é para aquela mãe que não conseguiu amamentar, infelizmente. É para dizer, é uma denúncia. Olha, aquela mãe que não conseguiu amamentar, pessoal, é porque a sociedade não está entendendo a importância disso, não está apoiando. E a nossa própria política de trabalho não faz isso. Né? E isso é muito grave, porque a gente está falando que crianças não amamentadas têm mais risco de ter diabetes. Criança não amamentada tem mais risco de ter hipertensão, de ser obesa, de desenvolver doenças metabólicas. E está tudo bem. Né? Então, e assim, não se pensa isso. Enquanto sociedade, não se pensa nos gastos que vai se ter lá no futuro. Porque vamos dizer que todas essas pessoas que desenvolveram todas essas doenças, elas vão ser tratadas no SUS. E aí? Retorna para a sociedade de alguma forma. De alguma forma, isso vai voltar. Não existe nada que justifique não ter o tempo que condiz com o que é recomendação da Organização Mundial de Saúde para que as mães tenham esse respaldo. Não faz sentido. Não tem lógica. Os artigos mais recentes falam justamente que o leite materno ele funciona como chave fechadura para muitas doenças metabólicas, para muitas doenças que estão ali na nossa genética. O leite materno funciona abrindo ou fechando essas chaves da nossa genética para desenvolver ou não essas doenças, né? Eu fiz isso no meu experimento no mestrado, a gente colocou ratinhos, né, para amamentar, ratinhos de mães hipertensas, enfim, a gente viu que os ratinhos que amamentaram nas mães, né, lá, eles eram filhos de mães hipertensas, mas amamentaram em mães não hipertensas, eles não desenvolveram hipertensão, né? É muito louco isso. Então, assim, a gente vai ajudar a própria humanidade. Dalise, mas é só amamentação? Não, óbvio que não, né? Não é só amamentação, mas a gente precisa entender que o bebê ele não nasce com o sistema gastrointestinal pronto, ele não nasce com o sistema neurológico pronto, ele não nasce. Então, ele precisa de substrato para isso. Né? E o leite materno é um desses substratos importantes. E o bebê, ele é o único, o bebê humano, ele é o único filhote que necessita de apoio para se desenvolver de maneira intensa. Se você olhar para qualquer outro tipo de filhote, de pássaro, de cavalo, seja lá o que for, eles em meses eles já estão prontos para se manter vivos. O bebê não. Alguma coisa tem para explicar isso. A gente precisa estar ali. Alguém precisa estar ali. E essa primeira infância é justamente o momento em que você precisa intensamente estar ali. Porque tanto é um traço de caráter que vai ser moldado nessa primeira infância, tanto quanto a questão física dessa criança, esse desenvolvimento físico, o psicológico, o neural, tudo. Ele vai necessitar de um outro ser humano. E todos os dias a gente vê o quê? Mais e mais crianças em telas. Esses dias eu vi um vídeo de um bebê que ele não tinha 20 dias, o bebê. Ele não tinha 20 dias. Ele estava deitado de barriga, fazendo um tummy time, e um celular, assim. Com a galinha pintadinha. Com a galinha pintadinha. Esse vídeo rodou lá em casa também. E o bebê chegava a fazer assim, ó, com a cabecinha para trás. E ele tentando assistir e ver aquilo, porque, gente, tela, né? Não preciso explicar para vocês que é uma coisa atrativa, vai chamar atenção. Só que é um bebê de 20 dias. Os
os traumas, o perigo que é isso para o desenvolvimento neural dessa criança é imensurável. É gravíssimo. E a gente precisa entender que a infância, né, como dizem os autores, né, a infância é terreno que a gente pisa a vida inteira. Exatamente. A primeira infância, então, é aquele terreno que a gente está adubando o terreno. Ele vai ser fértil, ele não vai. É o divisor de águas, né? Exatamente. Da gestação até 3 anos é o divisor de águas no desenvolvimento do ser humano. Não é só da criança, não. É do ser humano, do adulto, do idoso. Então, precisa ser entendido isso de uma vez por todas, que a infância é a base para a vida toda. O Steiner fala, né? O Steiner é um autor que eu estudo bastante e ele fala que os 3 primeiros anos da criança vai ser reproduzido pelo resto da vida. Então, o ser humano, ele aprende a andar num período de tempo, mas nesse processo de aprender a andar, sobretudo, ele aprende a cair e levantar, né? Então, enquanto ele está aprendendo a andar, ele está ali, ele cai, mas aprende a levantar. E esse processo vai ser repetido durante a vida toda, cair e levantar, né? E aí, muitas vezes, a gente interfere. Então, o nenenzinho vai lá e cai, você vai lá e já pega o neném, não deixa ele levantar. Então, a gente está interferindo a todo momento nesse processo. De que forma? Né? De que forma a sociedade está interferindo nesse processo? Então, é preciso olhar para a primeira infância. Sim. Né? Profundo. E trazendo, então, um pouco, assim, a gente falou bastante aí em relação à amamentação e estamos começando a entrar, então, no caminho da primeira infância, né? Uhum. Qual é o elo da amamentação, né? E principalmente depois desse período de pós-amamentação, quais são os próximos desafios, né? O que a criança muda neste período pós-amamentação e o que a própria amamentação ajuda futuramente no desenvolvimento cognitivo, neuronal, enfim, dessa criança. Eu vou te deixar falar mais da parte orofacial e eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento mesmo, assim, que é a parte que eu sou apaixonada. Quando eu comecei a estudar sobre isso, a criação com apego, parecia que eu falava criação com apego perto de alguém, parecia que eu estava falando um palavrão. A pessoa ficava tipo, que absurdo. Criança precisa aprender a ser livre, a crescer. Não precisa depender de pai e mãe. E aí essa ideia de criação com apego, parece que eu estou querendo que a criança seja apegada a mim de uma maneira que, nossa, ela não vai sair de perto de mim nunca mais. E aí eu comecei a estudar sobre isso, porque eu falei, não é possível que seja isso, né? E assim, a criação com apego. Quando a criança é amamentada, ela desenvolve um elo muito mais profundo com a mãe na questão de segurança mesmo. De ser uma criança mais segura de que vai acontecer alguma coisa. Se acontecer, eu estou aqui cuidada. Tem alguém que vai ficar perto de mim. E aí é o que me encanta assim, na criação com apego. Porque quanto mais você fortalece o emocional dessa criança, quanto mais você apoia, você cuida desse emocional, você está ali para poder ser com quem ela pode contar, mais livre essa criança se torna. Mais essa criança se torna. E é interessante a gente olhar para isso, porque assim, muitas vezes a gente vê, né, os pais querendo a criança boazinha. Não, você tem que ser boazinha, você tem que parar disso. Não é para falar assim, seja boazinha, se comporta. Meninas não fazem isso, meninos não fazem aquilo. E aí, o que a gente está fazendo? A gente está tolhindo quem aquela pessoa é. Ao invés de a gente olhar para a criança e tentar entender quem ela é, conhecer essa pessoa e auxiliar ela, guiar ela num caminho em que ela consiga, né, ter um desempenho melhor enquanto ser humano, a gente fica querendo fazer aquilo que fizeram com a gente. Porque o sonho do oprimido é ser o opressor, né? Você já deve ter ouvido essa frase. E aí a gente fica aqui, ó, tipo, eu não recebi isso. Não conscientemente, claro. Mas você fica ali, eu não recebi isso, então eu também não vou dar. Então essa é uma quebra de ciclo mesmo. De você olhar e falar, tá, eu não recebi, não foi legal, não gostei. Preciso mudar esse caminho. Alguma coisa precisa ser feita para que a gente saia dessa loucura que a gente vem vivendo. Mas no automático a gente não consegue. Exatamente. No automático,
isso é uma das barreiras, né? Porque você se vê muitas vezes repetindo padrões, né? E você vê que aquilo não fica legal. Mas você repete. É aquilo que você aprendeu. Então, conscientemente, você tem que fazer o exercício De ir parando. de quebrar o ciclo. Mas isso a gente consegue quando a gente estuda e a gente entende uma causa, né? Sim. O que a gente quer. Sem defender bandeira nenhuma, assim. Eu não defendo nenhuma bandeira, mas eu acho, assim, que você tem que estudar muito sobre ser humano. Sim. Muito sobre ser humano. E isso que você falou é bem verdade. A gente não tem que ficar a todo momento tolindo aquele ser humano que é único, por assim Exatamente. dizer. Porque ele tem que ser único, Exato. né? Por isso que ele está aqui, né? Por outro lado, a gente não pode confundir liberdade com libertinagem, Exato. sabe? A criança, ela não tem vontade forte. A criança tem vontade fraca. E ela precisa da vontade auxiliar do adulto para conquistar a liberdade, né? Exato. Porque, afinal de contas, a gente só tem a liberdade quando a gente consegue fazer aquilo que nos faz bem, de fato, né? E isso não tem a ver com fazer tudo, com fazer a Exato, qualquer exatamente. momento, fazer de qualquer jeito. Não tem a ver, de fato. Que é onde muitas pessoas se perdem, né? Porque saem do tradicional, se precisa apanhar, eu vou te bater, porque você vai ter que se comportar. E vai pra permissividade absoluta, né? De tipo, não, minha criança precisa ser livre, pode fazer o que ela quiser. E aí? Quem é o adulto? Quem está guiando essa criança? Quem está auxiliando ela nesse processo? Precisa ter isso, né? A gente está, enquanto adultos, cuidando e auxiliando essas crianças. Para que a criança consiga se desenvolver de uma maneira saudável, ela precisa de um adulto. Porque é aquilo que eu falei lá atrás. O nosso filhote é o único que precisa desse auxílio o tempo todo. Porque ele não se desenvolve só fisicamente, ele se desenvolve emocionalmente, ele se desenvolve psicologicamente, neurologicamente. Então, ele precisa desse apoio. Se a gente sai do quadro e deixa a criança fazer tudo o que ela quer, porque eu não quero mais seguir minhas condutas automáticas, o que eu faço? Do mesmo jeito que eu faço mal para ela fisicamente aqui batendo, eu faço mal para ela deixando de cuidar. Deixando tudo na mão dela. Ela não tem idade nem responsabilidade para lidar com qualquer coisa. Isso criança é é uma criança. maldade. É. Hoje, no meu ponto de vista, Não depois, deixa isso é de ser uma maldade. violência, É uma né? violência. Você deixar com que uma criança que não tem maturidade, que não tem condições neurológicas, que não desenvolveu pré-frontal, não desenvolveu nada disso ainda, tome decisões e faça o que quiser, a qualquer custo, e enfim. Isso expõe a criança. Isso expõe a criança, exatamente. Isso deixa a criança insegura. Porque do mesmo jeito que uma criança que é criada dentro de um lar violento, ela vai se sentir insegura, não só enquanto criança. Na vida adulta, uma criança que é deixada fazer tudo o que ela quer, ela vai se sentir insegura. Também na vida adulta. Porque tudo que ela fizer, pode ser. E aí? Cadê o peso? Cadê o valor naquilo que ela faz? Chegamos num ponto de polêmica. Eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês em relação... Não, mas assim, existe um movimento atual chamado disciplina positiva. E que muitas pessoas hoje em dia defendem como um modo de criação que é o perfeito. Só que aí a gente entra também nessa questão de liberdade excessiva, onde a criança não tem todo o desenvolvimento cognitivo, neurológico, psicológico, enfim, para tomar decisões por ela. E acaba, em muitos casos, fazendo os pais de gato-sapato, né? Sim. Eu gostaria de entender, por exemplo, a visão de vocês assim, em relação à disciplina positiva. Existem coisas boas da disciplina positiva? Existem coisas ruins? Existe um equilíbrio? É ok, não é ok? Olha... Eu vou dar risada, porque disciplina positiva é uma coisa assim que eu estudei, né? Aliás, quando você para ler, tem disciplina positiva, tem criação com apego, tem criação clássica. Hoje eu, da Liz, sou mais adepta à criação clássica. E eu entendo que há formas de interpretação, né? Então, a criação clássica é aquela que vai da palmada, ao chinela... Não. É a interpretação, né? Então, tem uma autora que chama Charlotte Manson. Ela, no livro dela, né, Criação do Lar, ela fala muito dessa questão de você ser o contorno da criança sem deixar que a criança se perca de si. A criança não tem que caber no meu quadrado, né? Por outro lado, ela tem que ter ali as arestas para que ela siga numa direção
do que faz bem, não do que é bom. Há uma diferença, né? O bem e o bom. Né? O bem, ele dá um pouco mais de trabalho, muitas vezes. O bom é facinho. Você vai nele facinho. Mas o retorno do bem e do bom são retornos diferentes, né? O que te faz bem é aquilo que fica, né? E aquilo que é bom é passageiro. Na disciplina positiva, eu falo assim que tem uma questão um erro antropológico, assim, porque a disciplina, da onde vem, né? A gente não separa a vida e obra dos autores, assim, né? Então, quando você começa a estudar um pouquinho, né? Por exemplo, disciplina positiva, a própria Charlotte Manson, a própria Montessori, que todo mundo ouve falar. Então, você vai ver a vida e a obra daquelas pessoas, você vai entender o contexto, né? O Steiner, né, que criou a antroposofia, mas ele criou lá na Alemanha, em tempos de guerra. Então, você tem que entender o contexto das coisas. Não é ir absorvendo tudo e ter aquilo como uma verdade absoluta. É preciso ter um olhar crítico quando a gente está falando de criação de filhos. Pelo amor de Deus, gente, por favor, eu posso fazer um pedido aqui, assim, encarecido para vocês? Tenha um olhar crítico. Não segue todas as pessoas do Instagram, não. Tipo, Cuidado. a pessoa do Instagram falou que tem que bater, aí vai lá e bate. Aí a outra fala, mas não pode bater, então não vou bater mais hoje. E aí a criança fica mais perdida que você. Uma loucura, exatamente. Por favor. E na disciplina positiva, tem um erro antropológico grave, onde essa disciplina foi criada para adolescentes drogadictos, adictos. Né? A gente está falando de criança que acabou de nascer, que está chegando. Então, assim, esse erro antropológico na interpretação faz toda a diferença. Peraí, eu estou falando de uma criança normal que está ali crescendo. Então, a disciplina positiva traz muito isso. Hoje, eu falo assim, que talvez o que tem de bom ali da disciplina positiva, a gente já tem um nome também, que é a comunicação não violenta. Né? Que é uma outra frente, uma outra abordagem. Então, você não fica categorizando, mas esse menino é teimoso. Esse aqui, não sei, esse é terrível. Tem uma raiva que fala assim, nossa, moleque é terrível. Não, a gente não usa isso. Hoje em dia, uma criação normal, sem você ficar pensando muito, vou fazer criação com apego, vou fazer criação disso. Uma criação do sentido, do seu sentimento, uma fala não violenta, já está na frente de, assim, nós já estamos, assim, falando em outro nível, Já estamos falando de um ser humano bem evoluído. Bem evoluído. Então, assim, não precisa se preocupar tanto nessas contextualizações. Eu acho sabe o que eu acho de verdade, assim, Delícia? O que perdeu-se no processo foi o excesso de informação. Porque, assim, há 50 anos atrás, a minha mãe sempre fala isso. Ela fala, nossa, mas você cuida da Cecília de um jeito que eu não tinha como saber, porque a Cecília, teoricamente, pelo que minha mãe conta, sou eu, só que 36 anos depois. E aí, assim, ela fala assim, nossa, mas você tem muita paciência com ela, porque na tua época eu não tinha paciência, porque não dava tempo de eu ter paciência. E, assim, a gente já teve todas as restaurações, já ressignifiquei e tudo mais, a gente já conversou muito sobre isso. Ela lidou com a situação de que eu dou uma educação diferente para a Cecília hoje do que ela deu quando eu era criança. Mas o que acontece? E esse processo todo que eu tive com a minha mãe me fez perceber muito isso. O quanto esse excesso de informação deixa a gente perdido. Porque no começo, eu ficava tipo assim, tá, mas então eu tenho que seguir a Montessori, tenho que seguir educação respeitosa, tenho que seguir sei quem, e aí tem que seguir não sei quem lá. E aí chegava uma hora que eu tipo assim, mas eu tentei igual o fulano, tentei igual o ciclano, não deu certo, e aí? E aí eu achava o meu jeito de tentar, e aí dava certo. Eu falava, parece que eu criei uma teoria. Não que seja, de fato, uma teoria, entende? Mas é muito importante, e é aí que eu respondo a sua pergunta, para mim, o que eu faço? Eu pego o que tem de bom naquilo que me agrada. Então, assim, eu segui muita coisa de Montessori, porque eu gostava muito da ideia da Cecília ter acesso às coisas. Então, a gente tem torre montessoriana em casa. Ela ajuda a lavar louça, ela faz bolo, ela faz pudim, auxiliada, guiada, mas ela faz. Então, peguei umas coisas de Montessori. Tem coisa da criação com apego que me agradou, então eu uso. Porque essas coisas fizeram sentido para a minha família. Elas condizem com a nossa moral e com aquilo que a gente acredita. Perfeito. E eu acho que é esse o ponto. É a gente olhar... Eu sempre falo isso para as meninas no Instagram. Eu falo, gente, não segue 200 mil pessoas que falam sobre educação de filhos.
Porque você segue 200 mil, aí uma fala A, outra fala B e a outra tá falando Y. E aí você fica assim, mas e aí? Eu olho o A, o B, o Y. Você tem que olhar para a pessoa que tem um perfil parecido com a sua família, com uma coisa que vai fazer sentido para sua casa. Não faz sentido você ir atrás de uma consultora de amamentação que vai virar para você e dizer, olha, acho que não dá mais, vamos parar. Entende? Se você está precisando de ajuda, você busca algo que vai te ajudar, mas essa pessoa tem que condizer com aquilo que você acredita. Porque de nada adianta você falar assim, ai, tem que ser educação positiva, disciplina positiva. Tá bom, mas e as coisas que eu não concordo da disciplina positiva? Eu faço o quê? Eu sigo do mesmo jeito, mesmo não concordando? E não é algo que é assim, ai, se eu não gostar dessa camiseta, amanhã eu dou ela para alguém. É a minha filha. É o ser humano que ela vai ser. É que não se fala mais também nas questões básicas de ser humano, que é uma criação sobre valores, sobre virtudes, né? Então, assim, pensando nisso, isso não precisa ser para criança, né? O que são valores, o que são virtudes, né? Exato. Como que a gente pode fazer ser humanos normais? Cidadãos, né? Pessoas Cidadãos que vão normais. participar ativamente do mundo de uma maneira respeitosa umas com as outras. Eu acho que, assim, as pessoas têm um hiperfoco em querer ser perfeito. Exemplo. Perfeito, muito bom, um filho... Não, uma mulher normal, com um marido normal, criando filhos A normais. poesia da vida tá aí. Exatamente. Então, assim, nesse monte de teorias, se você cair nessas teorias, você vai se perder, né? É o que eu falei lá no começo. É muita informação. Não que você não tenha que ter acesso a informação nenhuma. Exato, Não, você pelo tem que amor ter. de Deus. Todo mundo precisa de não é informação. isso. Mas Baseado você em tem que em ter... evidência, se possível. Exatamente. E sempre um olhar crítico. Exatamente, é isso que você falou em relação à sua família, à sua moral, às suas virtudes, à sua realidade, né? Exato. Ai, Dalise, eu quero amamentar, mas eu não tenho dinheiro para pagar sua consultoria. Pô, vai lá no banco de leite, né? É a Exato. sua realidade, né? Exato. Ah, eu quero fazer uma consultoria de criação com apego, mas eu não tenho dinheiro. Vamos ali, vamos ler um livro de criação com apego. Agora, se a gente for Tem ficar... conteúdo gratuito no meu Instagram. Olha lá, Ai. né? Né? Então, se a gente for ficar pegando aquilo que todo mundo traz, então, assim, foca naquilo que faz sentido para o seu coração, né? Sente o que você quer, olha para você, quais são os seus valores, quais são suas virtudes, as que Exatamente, deram, né? Denise. O que deu certo para você, o que deu errado que você não quer reproduzir, né? A gente sabe disso. Exato. A gente Você não sabe. precisa estudar muito para descobrir o que você não gosta. É. O que isso aqui não foi legal. Fizeram comigo e eu não gostei. É. Não vou fazer. Ah, mas é super simples. É só eu querer não fazer. Não, não é. Não é. Você vai exigir um gasto de energia emocional e mental seu tremendo. Você vai precisar estudar sobre isso, entender os seus gatilhos, onde estão, como eles funcionam. Na hora, você vai ter que identificar eles antes de reagir. E isso daí, assim, para mim é um dos maiores dificultantes que você vai encontrar. Você conseguir parar o seu impulso automático de reagir como reagiam com você diante daquela mesma situação. E Só como que precisa. parar se hoje em dia a gente está cada vez mais acelerado, né? Exatamente. Como parar para pensar naquela atitude que aquela criança está tendo, você não ser reativo e você ser um ser cognitivo pensante. Se você tem que correr, que está na hora de você passar o cartão, que você tem que ir embora, que não sei o quê. Né? Então, não tem como. Muitas vezes você vai somente reagir. E nesse somente reagir, você perde oportunidade de educação. Exato. Todas as vezes que eu educo meu filho, são as vezes que eu paro, observo o que ele está fazendo, tenho tempo para cognitivamente... Eu falo que oxigena o cérebro. Dali você respira, né? Exatamente. Para oxigenar o cérebro, não reagir. Aí você fala, tá, como que eu faço isso agora? Beleza. Fulano, não dá para ser assim lindo. E é na hora do confronto, né? Você só vai educar, de fato, a sua criança na hora do confronto. Sim. Na hora que a situação, problema se apresentar. Se você... Ah, mas... Igual, Benício tá ali sentadinho. Aí você vira e fala assim, Benício, vem aqui que a mamãe vai te explicar como você deve se comportar quando uma pessoa fizer tal coisa. Ele vai ficar tipo... Não.
cri. A cabecinha dele vai ficar tipo assim, mas por que ela tá falando isso? A pessoa nunca fez isso. A gente fala muito disso, né? Que a educação ela tem que ser na hora. Sim. Você não pode... e é uma coisa da disciplina positiva. A reunião de família. Então, você faz... A criança, a criança fez alguma coisa errada, você guarda aquilo, senta-se em uma reunião de família para discutir. Sim. Né? Numa posição de adulto. A criança já fez 300 outras coisas durante o dia, né? Vai lembrar. Exato. E você vai ficar fiz falando isso. numa reunião ali o que aconteceu, o que é certo, o que é errado, né? Não, é na hora, a criança tá ali agindo, filho, não, isso a gente não faz. E aí, desculpa de novo te cortar, mas é daí que eu venho com essa proposta de uma educação respeitosa. E no começo, não, fala que você faz disciplina positiva e não sei o quê. E eu, de fato, não trabalho com disciplina positiva dentro da caixinha. Eu penso muito nessa questão da educação respeitosa. Perfeito. Por quê? Tem situações em que você precisa, de fato, na hora ali, conversar, parar e resolver. No meio de quem que estiver, onde quer que esteja. Mas tem alguns momentos que você, dependendo de como você vai agir, dependendo de como essa criança está se sentindo, você vai estar expondo ela, humilhando ela. Então, tipo, o que eu sempre recomendo, né? Pensando na primeiríssima infância, do 0 aos 3 anos. Nessa hora, a criança começou uma birra, se tacou no chão do shopping, você cata a criança, leva ela pro banheiro. Filho, aqui pode se tacar, tá tudo bem. Você não vai machucar ninguém, eu sempre falo isso. Você não vai machucar ninguém, não vai estragar nada e não vai se machucar. Expressar suas emoções está liberado. Pode chorar. Terminou de chorar, a mãe tá aqui. Você quer colo enquanto você chora? E esse apoio emocional, até pra gente que tá saindo do automático, fica mais fácil se você não tiver plateia assistindo. E esse negócio de birra... Sem plateia não tem show, sem né? plateia Esse é um lema lá em casa. É um lema lá em casa. Sem plateia não tem show. Se tem gente assistindo, parece que você... Parece não, você se sente pressionado a, às vezes, ser duro. Atuar, né? A fazer alguma coisa. Exatamente. A atuar de A se acordo pôr num com o que papel. as pessoas esperam que você seja o Você pai. não coloca no seu papel de pai. Você Esse não se menino coloca no não seu te papel de mãe. respeita. Ele vai Entende? subir em cima de você. E essa questão de birra é uma questão assim que deixa os pais de cabelo em pé, né? Não sei nas suas consultorias, mas foi uma questão para mim, assim, né? Foi uma questão para mim. O Benício não foi uma criança de fazer muitas homéricas birras, porque eu estava orientada na época, eu tinha uma psicóloga muito boa comigo já. Ai, a terapia, gente. Terapia tem um lugar Então assim, no meu coração. As pessoas precisam parar de achar que tudo que a criança faz é uma ofensa direta à pessoa. Então, a criança está fazendo birra para me ofender. Para me humilhar. Pra me humilhar. Então, assim, sai desse autocentramento. A criança muitas vezes faz birra pelo neurodesenvolvimento. Então, aquilo é uma reação exacerbada diante de algo que ela não quis, não conseguiu, não, né? Não é direcionado muitas vezes para você, mãe, você, pai, alecrim dourado. Ela não está nem pensando em você. Não está pensando, né? Brava. Ela está só reagindo. Nesse momento, ela precisa, muitas vezes, de um contorno que nem sempre é um contorno de explicações elaboradas. Exato. Às vezes é um contorno de um abraço. Às vezes é um contorno de estar ao lado, de se pôr ao lado, de se rebaixar ao lado também, da criança, que não há problema nenhum. Né? Eu digo, não se rebaixar cognitivamente, mas se rebaixar na humanidade. Se a criança está ali no chão, berrando, chorando, não sei o quê, você pode sim se abaixar ao nível dela, falar, a mamãe está aqui, o papai está aqui. E é isso que você fala, é educação com respeito. É um ser humano em evolução, em franca evolução, em franco desenvolvimento, né? Quando eu vi até no seu perfil, né, até para estudar um pouco mais o convidado, porque no caso, o outro lado eu conheço muito bem. Você já conhecia muito bem, inclusive? Eu vi lá que você coloca assim, educação com firmeza e gentileza. Então, assim, a hora que eu vi, eu falei assim, não, acho que ela não é adepta da disciplina positiva, né? Porque... Eu pego um pouquinho dela, sabe? É que você falou agora, né? Assim, eu pego o que eu acho que encaixa, né? Mas a hora que eu vi lá, com firmeza, que normalmente a disciplina positiva, ela não tem firmeza, né? Ela tem a liberdade. Faz o que você quer. Vai fazer. Ela tem, na verdade, a disciplina positiva, ela tem uma confiança cega em que aquele ser humaninho vai conseguir lidar
Com as o situações. desfecho das situações. Não que ele não consiga em alguma parte, né? Mas em você alguma... tem que entender que a solução dele é, como fala, é compatível com a idade. Pra ele tá Sim, ok. perfeito. E é pelo bom, né? Perfeito. Eles sempre optam pelo bom, Pelo né? bom e Igual não a Dalis pelo falou, bem. eles não vão optar pelo bem, eles vão optar pelo bom. A Cecília tá numa fase agora que, assim, ela é apaixonada por jogos e por livros. Bem geek, igual a mãe dela e o pai dela. E aí, ela tá, assim, numa fase de que ela quer jogar todos os jogos. E a gente joga o jogo com ela, só que a gente não deixa ela ganhar. A gente joga. Ah, e aí isso é uma ganha... briga lá em casa. Que, esse Benício não ganha. Não ganha, ué. Eu Não sou ganha, uma competitivo. Uma pena. Entrou aqui pra brincar, né? Exatamente. Desenvolva-se e ganha eu, de mim. eu jogo com ela e ela tá assim, tipo... Qualquer coisinha que ela acha um jeito de roubar pra ela ganhar, ela faz. Aí eu falo, então tá bom, então eu não jogo mais. Aí ela, mas tava tão legal. Eu tava tão legal porque você tá ganhando. Se você estivesse perdendo, você tava chateada. E as crianças gostam de desafio, viu? Porque eu que não jogo nada muito bem, eu perco pro Benício, ele não quer jogar comigo, ele quer jogar comigo. E isso que você falou aconteceu ontem, por exemplo, no futebol. Ele tava lá treinando, ele tinha que passar nos conezinhos certinho assim, aí ele pulava 2 cones. Aí só que o professor tava olhando os outros meninos, eu Não mandava ele voltar e ele ficava bravo comigo. Para, pai! Você tá me atrapalhando. Você faz direito, rapaz. Você tem alguém que tá te ensinando pra você fazer direito. Exato. E eles fazem, porque assim, é da natureza humana querer estar bem, né? Querer estar no bom. Eu gostei da sua expressão. É porque o bom é gostoso. É né? gostosinho, É um chocolate, gente. é gostoso. Se a gente pudesse comer só chocolate, é isso que eu sempre falo isso pra Cecília assim, todos os dias. Ela adora doce. Ela quer comer 60 sobremesas depois que ela janta. Ou depois que ela almoça. E aí a gente foi no dentista, a dentista falou, é uma sobremesa. E eu tô falando a mesma coisa, né? Só que ela fica procurando dentro de armário, ela sobe nos armários para procurar em cima do armário. É um negócio assim. Quando eu digo que a Cecília é uma força da natureza, não é exagero. E aí, a gente fica nessa. Cecília, não pode, filha. Seria muito gostoso comer só doce. Porque é bom para a boca. A boca fica muito feliz de comer só doce. Só que o seu corpo não fica feliz com só doce. Ele precisa de outras coisas. Então, eu sempre falo isso. O demais faz mal. Seja brócolis demais, seja chocolate demais. Vai fazer mal. A gente precisa achar o equilíbrio. Quanto que você consegue comer que não vai te fazer mal? Ah, então 2 doces, tá? A dentista disse 1, mas a gente combinou 2. Beleza? Beleza. Então vai ser 2. E aí ela chora, ela sofre, porque ela queria comer 5. Poxa, mãe, mas estava tão gostoso. E aí a gente reitera a mesma conversa de novo. Então, tipo, é cansativo. Exige da gente, né? É repetitivo. É repetitivo, é extenuante, né? Porque nem sempre você tá bem. Exato. Tem o dia que você tá com a macaca, você não tá afim. E a criança parece que nesse dia realmente... Fica mais difícil. Ela reconhece, né? Ela fala, ai, hoje minha mãe tá É. com o botão ligado. Acho que eu vou apertar ele várias vezes. E você sabe, assim, que aí eu desço... Esse exercício de descer pra humanidade é muito legal. Porque eu desço pra minha humanidade e muitas vezes eu falo pro Benício, filho, hoje a mamãe não tá bem. Hoje a minha paciência não tá grande, a minha paciência tá pequena. Eu ia falar exatamente Ele já olha isso assim pra agora, mim e vai Denise. fazer outra coisa, entendeu? Exato. Ontem foi assim, eu falei pra ele, filho, hoje a mamãe tá sem paciência, mamãe, olha... Aí eu conto pra ele um pouco do meu dia, sabe? Hoje eu trabalhei bastante, eu fiz isso, fiz aquilo, valido o meu sentimento, valido o momento dele e desço ali pra minha humanidade, não tô boa, Sim. entendeu? Não tô boa. E eu acho E a que criança isso... entende, E sabe? eu acho que isso é um privilégio que a gente tem em comparação com os nossos pais. Sim. Porque os nossos pais, eles tinham a obrigação, na cabeça deles, de ser super-heróis. De ser quem... ser adulto é isso aqui. Eu sou muito bom, vai dar tudo certo e vai estar tudo resolvido. Então, tipo, eu acho de fato que é um privilégio a gente poder olhar e falar pro nosso filho, olha, eu não tô bem hoje, não tô afim. Chorar na frente da criança, sabe? Eu acho... Eu fui educada para não chorar. Chorar era coisa de gente fraca. Então, para que eu vou chorar? E aí, hoje, o chorar perto da Cecília, para mim, é uma quebra de ciclo absurda. Porque, entendo, a história da minha mãe, ela não podia chorar. Ela foi a 4ª filha de 10 filhos. E, com 9 anos, ela teve que começar a trabalhar. Não dava tempo de chorar, gente. Não dava tempo. Mas nessa linha, a gente também tem que se observar, porque muitas vezes a gente passa dos limites.
E nesse chorar e nesse trazer muitas sensações, a gente acaba minando a esperança no coração das crianças também, né? Minha mãe só Sim. chora, meu pai só reclama, nanã. Então, assim, existe um momento em que Exato. você se mostra, sou ser humano, estou aqui. E quando você pode, você fica ali. E de novo a questão problema do de adulto, equilíbrio. problema de criança, Exato. entendeu? O E de equilíbrio. novo o equilíbrio. É. É a mesma coisa das teorias. De nada vale você seguir absolutamente a disciplina positiva e você não souber como lidar com quando as coisas não derem certo. Então, Perfeito. equilibrar as coisas faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, a gente tem essa oportunidade de hoje ser humano, de fato, com os nossos filhos, mas isso também não tira a gente do lugar de adultos. Perfeito. Né? Nós temos que ser adultos, porque senão quem está cuidando deles? Exatamente. E trazer problema de casal para criança é algo assim devastador, Nossa. né? Porque a criança ama os dois na mesma proporção e aí você, mas seu pai que não sei o que não sei o que, mas sua mãe que não sei, a criança fica no meio. Isso é devastador para o cérebro da criança. Totalmente diferente do momento lá que você tá triste, né? Então, por outro motivo, você explica. Então, Encontrar o equilíbrio, esse equilíbrio, né? Esse entendimento é também importante, Sim. né? Gente, queria até comentar, vocês falaram bastante de muitas coisas, e aí me veio uma coisa que eu acho que é super importante a gente comentar, que é o brincar. A gente vê muito hoje que principalmente as crianças são muito facilitadas pela tela. Então, Sim. você vai nos lugares, por exemplo, a criança de meses até 1, 2 anos. Aquele Aquele porta-tablet tablet. assim, com pezinhos, né? Exatamente. E aí até uma coisa, por exemplo, a gente só vai em lugar onde tem área kids, né? Porque é lá o espaço da criança, inclusive para ter contatos com outras crianças, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, essa questão do brincar, né? O quão é benéfico para a criança, né? Nessa primeira infância. E o quão nocivo também e o quão essa nocivo, questão das né? telas, né? Que muitos pais hoje em dia não se tocam disso. E inclusive a gente estava conversando esses dias, até para complementar a pergunta, né? Em relação à escola, né? Tem escolas que liberam celular para criança a todo momento. E a gente já ouviu falar, inclusive, de crianças que têm acesso a conteúdos adultos, né? Até, enfim, conteúdos nocivos para a idade e que acabam chegando porque tá lá o amiguinho e tudo mais, e compartilham, eles acabam E um compartilhando comercial entre leva eles, né? outro, que leva outro, né? E o Google vai te caminhando para lugares bem perigosos, né? A criança precisa brincar livre, né? É o basal para a criança. Ela precisa de boa alimentação, ela precisa de adultos atentos e amorosos a seu lado a todo momento, né? Pai e mãe não é insubstituível, ou não é substituível. Pai e mãe tem que estar ali do lado. E ela precisa brincar. Ela precisa brincar e não necessariamente ela precisa brincar com objetos estruturados, né? Se você vê um bebezinho, você dá uma garrafinha dessa aqui com umas pedrinhas dentro, ele vai brincar ali horas, né? Papel de presente. Então eu falo assim, a Fisher-Price chora nos meus atendimentos, porque eu não uso. Não tem um brinquedo da Fisher-Price, é tudo assim, né? As mães falam assim, mas aonde você arruma esses brinquedos? Compro tudo lá nas lojas aqui de R$1,99, que eu compro gelinho de não sei o quê, tudo brinquedo desestruturado, né? Então, aquilo pra gente não faz o menor sentido, pra criança ela passa ali, eu tô falando na primeira infância, de 1 a 3, tá? E a criança maior, ela precisa de movimento. O movimento é a base do desenvolvimento, né? A menor também. Puxando o gancho da amamentação, a amamentação é o primeiro momento de desenvolvimento motor. Então, é o epicentro do desenvolvimento. Então, quando a criança começa a amamentar, ela começa ali a controlar a musculatura da TM, começa a controlar a cervical, né? Logo, ela começa a interagir, sorriso social e tudo mais, ali com aquele contato com a mãe. Isso vai fazer com que ela procure. Então, ela começa aqui na cervical, depois no bracinho, vai para o tummy time, começa, né? Esse desenvolvimento. E nesse desenvolvimento, o brincar já se encontra ali naquele momento, né? Tem relatos assim que no cordão, que na barriga da mãe, a criança já brinca com o cordão umbilical e tal. Então, totalmente desestruturado, nada é parecido com o cordão umbilical aqui fora, né? Então, assim, o que a gente precisa proporcionar para o brincar da criança? Um espaço adequado, né?
Que espaço é esse? Um local seguro, onde a criança possa se movimentar desde bebezinho, né? A gente fala sempre, a criança é no chão. Mas que chão é esse? Né? Tem um cachorro bravo ali perto, toma cuidado. Tem um degrau, tem vidro, tem, né, um lugar seguro, com um adulto atento ali perto. Não precisa estar junto, né? A todo momento, você não precisa estar grudado na criança, você precisa estar ali. Próximo. Vigilante, né? Isso, vigilante. Vigilante. Que a criança tá ali. Uma coisa que eu sempre falo para os pais, quando a criança está concentrada, brincando, desenvolvendo aquele raciocínio ali, não é para chamar a criança. Ai, que fofo! Que fofo que ele... Deixa a mãe tirar foto. Pelo amor de Deus, deixa aquela criança desenvolver aquilo, segura a sua onda, deixa a criança brincar naquele momento ali, se ela está concentrada, então precisa dessa concentração para brincar. Eu sempre falo dos objetos desestruturados para começar, então, e seguros, né? Então, tudo que você tiver na sua casa, colher de madeira que dá para a criança pôr na boca, né? Tudo que for seguro ali para a criança pode pôr, não precisa gastar dinheiro, né? Eu compro brinquedinho de criança de R$1, de R$2, né? Papel de presente, criança, mas tem que estar sempre vigilante, porque ela pode pôr na boca e tudo mais, né? Tem que ser seguro. E deixar a criança com movimentação livre. E isso vai até pelo menos... ali o 7º ano da criança, né? Então, os 7 primeiros anos está baseado nesse desenvolvimento da motricidade fina e grossa, né? Isso é muito importante para a criança. Então, a gente vê que as crianças ficam internadas nas escolas hoje, né? Com muito pouca oportunidade de movimentação. Aí a gente vê crescente o número de TDAH de crianças, né, que não conseguem mais controlar tanta energia dentro do corpinho, porque aquilo foi demasiadamente contido no momento onde ela precisava expandir a movimentação. Então, isso é muito importante a gente olhar, que esse brincar da criança é basal, assim como dormir, assim como comer, assim, né, todas as necessidades da criança, o brincar está incluído. Deve ser promovido, proporcionado e cuidado. O brincar para a criança, ele é o mesmo que a gente conversar, que a gente caminhar. Ele é algo que vem para entender o mundo. Através do brincar, a criança vai entender os limites, o que está acontecendo. Ela vai aprender a socializar nesse brincar. Ela vai aprender a emprestar o brinquedo, mesmo quando ela disser que não vai emprestar. Esse mundo, como ele é? O que acontece? É assim que a criança aprende, através do brincar. Que eu falei para você que eu me baseei muito em Montessori nesse sentido, né? Eu usei muitos brinquedos desconstruídos com a Cecília. E as mães ficavam loucas nos meus stories. Mas como que você deu uma colher para ela brincar? Eu falava, gente, deixei ali a altura, deixava ela solta pelo chão. É aquela coisa, né? Lá atrás, quando você engravida, fala assim, porque você não pode deixar a criança fazer tudo que ela quer dentro da sua casa. Não é assim, não. Ela tá chegando na sua casa. Ela tem que aprender os limites. Aqui tem esses potinhos de vidro, não é para tirar do lugar. Ela tem que aprender que não pode colocar. Como que faz com a tomada? Pois é. Vai fazer reforma na casa, no telhado. Vai reforma na casa. Tão simples, põe as tomadas lá no telhado, entendeu? Você entende? A gente precisa sim adaptar a nossa casa para que a criança possa estar dentro dela de uma maneira tranquila. Assim como você se sente confortável na sua casa, porque suas coisas estão nos seus devidos lugares, a criança precisa se sentir amada a esse ponto de eu estou dentro da minha casa. Eu faço parte dessa casa, eu pertenço a essa casa. De que maneira que ela vai percebendo isso? Quando o brincar dela é livre dentro da casa. E tudo bem a casa ficar bagunçada, né? Isso, tudo bem, porque no processo você vai ensinando a criança a guardar os brinquedos. E esse processo é engraçado porque eu vou na consultoria de amamentação. Então, quando eu chego na casa das pessoas na consultoria de amamentação, não, ainda tá tudo ok. Com o bebê pequenininho. Tá tudo ok. Se eu preciso voltar, né, fazer uma consultoria de desmame, qualquer coisa assim, aí é outra configuração de casa. A casa já é outra. Parece que já passou o twister ali, entendeu? É bem legal. E é isso, assim, eu acho muito importante isso, a gente falar sobre o brincar de uma maneira que a gente entenda que o brincar, ele é vital para a criança. Se a criança ela não pode brincar e se locomover, se movimentar, ela vai ficar doente. Ela vai apresentar diversas maneiras que, olha, eu não estou bem. A tela, ela vem com todos esses malefícios. Todos, porque inclusive. Ela gera no cérebro
um hormônio para ficar lá. Então, quanto mais você tá na tela, você, adulto, olha, você tá numa Netflix da vida. Você não quer levantar do sofá para ir fazer xixi. Você tá ali assistindo aqui, ó. Ai, é tão gostosinho, uns hormônios gostosinhos entrando no seu corpo. Você tá ali, tá em paz. Você tira a tela, opa! O que aconteceu, gente? Tem vários vídeos mostrando isso, de crianças que estão comendo, liga a tela, ela para e fica aqui, ó. Parece que ela virou um robô. O vídeo pausa, ela volta a comer, ela volta a ter consciência. Porque a tela, ela sequestra o cérebro da criança. Ela faz com que a criança pare de prestar atenção em todo o resto. Ela parece estar calma aqui assistindo uma coisa, mas ela está aprendendo do zero e na cabeça dela ela está mas dentro da cabeça. Nesse processo de telas, eu percebi o seguinte, que muitos pais, né, quando a criança sai da... vou tirar a tela. O que acontece com a criança? Ela se volta para você. Sim. Aí o pai não sabe o que fazer, né? Aí se volta... Meu Deus. Muitas vezes Fala, o Benício... não, agora tá me sobrecarregando, volta a assistir TV. Muitas vezes o Benício fala assim para mim, mamãe, tô com tédio, não sei o que, ele começa a reclamar. Eu viro para ele e valido, né, que o tédio também é bom. Você tá com tédio? Que bom, algo novo vai surgir. Espera um pouquinho que você vai fazer algo diferente. E realmente, ele vai lá, começa a pintar, começa com não sei o que, tira tudo do lugar. Não é muito confortável, né? Porque começa a fazer bagunça, começa a te chamar, começa a querer interagir, né? Não é confortável para essa rotina que a gente tá, onde a gente tá fazendo coisas e não quer parar para dar atenção para a criança. Exato. Né? E a Cecília, ela agora fala assim, né? Porque ela começou a perceber que ela tem um tempo de tela no dia. Porque até então, ela sempre teve, assim, até 2 anos, ela basicamente não assistia TV, aí entrou a pandemia, a gente quase enlouqueceu, aí ela ficou, tipo, com meia hora de tela por dia, e aí agora ela tem, tipo, 1 hora de tela por dia. E aí acaba, e ainda sobra dia, né? E aí ela fica assim, mas... eu assisti muito pouca TV hoje. Eu falo, filha, que bom, né? Ela, não é bom. Aí a gente sai, tipo, pra passear. Ela fala coisas, tipo assim, eu precisava assistir um pouco o celular, porque hoje eu não assisti nada. E nesse processo, é bem legal isso que você tá falando, porque, por exemplo, às vezes o Benício, que é uma criança maior, ele também tem 1 hora limitada por dia, né? E a gente tinha combinado com ele 1 hora. Só que eles não sabem o que é 1 hora. Não. Né? Não sabe o que é 1 hora. Aí ele me perguntava, mamãe, agora eu posso assistir? Então eu vi que eles entram num ciclo também, que é o mesmo ciclo do beija-flor. Você coloca uma água com açúcar lá pro beija-flor, o beija-flor vai, daqui a pouquinho o beija-flor volta. E daqui a pouquinho ele volta. Ele fica viciado no processo de buscar a dopamina do açúcar. Sim. E eu vi o Benício assim. Ele não sabia o que era 1 hora. Então eu combinei as fichas. Hoje ele tem 4 fichas de 15 minutos. E ele administra essas fichas. Então quem coloca a ordem do tempo sou eu, 1 hora. Quem administra esse tempo é ele. Ele pegou 15 minutos, depois 15, depois 15. Ele pode pegar meia hora. Ele vai administrar. Então, eu dou essa autonomia para ele. Então, os primeiros dias, à noite, ele não tinha mais tela. E aí... ele já tinha gastado tudo no começo do dia. Foi um exercício interessante, porque quando ele vê, poxa, eu já usei os 4 para... Não vou pedir mais. Acabou. Acabou. E flui. Entendeu? Então, e aí ele vai procurar outra coisa para fazer automaticamente. Automaticamente. Então, a gente tem que dar esse recurso. Vou dar 1 hora de telas. O que é 1 hora? Né? 1 hora são 4 papeizinhos, coloca o relógio, ele vai ter noção, né? Eles vão ter noção desse tempo. Né? A gente e faz os combinados, assim. A autonomia, você vai estar trabalhando também. A gente faz com ela do tipo, coloca o celular para despertar dentro do tempo, ou então, tipo, eu quero assistir 2 episódios, 3 episódios, né? Mas tudo dentro dessa 1 hora. Mas ela fica querendo mais e mais e mais. Eu acho que ela tá nessa fase mesmo, né? De querer mais, assim. Porque ela quer mais doce, ela quer mais TV. E nesse processo, até falar, né? Um alerta para os pais. Escolha aquilo que os seus filhos vão assistir também. Nossa, gente. O Meu YouTube Deus. é igual uma avenida aberta. Se você deixar seu filho numa avenida aberta, o que vai acontecer com ele? Você não sabe. Exato. Né? Então, o YouTube não é algo que você tem que deixar livre para criança. Ali até tem o tudo. Netflix Kids, por né? mais, eu já tive uma discussão uma vez com uma É. pessoa da família por conta disso. Que a Cecília tem filmes que ela assiste no Kids, mas tem coisa que ela não assiste, porque não você é podia pra falar dela. do YouTube aqui. Pode falar? Pode. Desculpa. Aí, Tem coisa que... Precisa melhorar o YouTube. Inclusive, YouTube, melhorem. Tem coisa que ela assiste e tem coisa que ela não assiste. Por exemplo, eu não acho adequado para a idade dela assistir Bob Esponja.
Porque é um desenho que eu dou risada. Se eu dou risada e ele faz certos tipos de bullying ali dentro, ela precisa ter um desenvolvimento cognitivo que ela entenda isso. E é engraçado que por mais que você selecione a faixa etária lá no Netflix para cada conta, por exemplo, ainda existem conteúdos que a gente seleciona. Então eu tirei diversas coisas, por exemplo, do Lucas Neto, que eu tirei de não lá precisa nem porque eu explicar. acho que não é adequado e necessário para essa fase da vida. E se a gente for ver alguns desenhos para Alguns desenhos, criança, por exemplo. hoje em dia a gente não tem mais esse cultivo do que é bom e do que é belo também. Sim. Então você vê uns desenhos bizarros. Outro dia eu tava vendo os desenhos que tava passando no Discover Kids, umas caras meio desconfiguradas, sabe? Meio sem dente, uns bichos estranhos. Cara, o sistema nervoso da criança tá se formando. Você expõe a criança àquilo. Então, se você vai coloca um desenho bonitinho, sabe? Com um contexto, com uma história, Tem algo história, que tem, né? tem começo, meio e fim, roteiro bem desenvolvido, sabe? Senão a criança vai assistir Havaianas de pau e vai achar que tá tudo bem. Entendeu? É muito legal. Nossa, que divertido. É isso. Mas não é. Eu queria aproveitar, assim, a gente teve, assim, vários assuntos muito legais, assim, para falar. E eu queria saber de vocês, se até deu uma dica importantíssima, né? Não siga todo mundo, né? Senão é muita informação. Mas hoje eu queria saber de vocês, assim, quem são suas principais referências dentro daquilo que vocês fazem? Umas 3 pessoas que vocês falam assim, gente, isso aqui é dica de ouro. Eu aprendo muito quando eu assisto tal pessoa. Quando eu leio. Porque quando eu leio tal livro, quando eu falo sobre tal assunto. Então, assim, 3, 4, 5 pessoas que vocês diriam que são os gurus, assim, do que vocês trabalham hoje. Referências para vocês. Puxa vida, Igor, você me pergunta aí, você sabe que eu escuto pagode e clássico ao mesmo tempo, né? Exato. Eu sei como Minhas é, playlists. porque eu tô aqui também, ó. Ó, vamos lá. Eu gosto muito do conteúdo de uma psicóloga, ela chama Lucy Pérez. O conteúdo dela é muito bom, ele é muito aberto, ele é uma mente à frente do seu tempo, né? Lucy Pérez, com Y. Eu gosto muito do conteúdo da Sâmia, a Sâmia Marcília, eu gosto. Tem a ver, eu me identifico, mas eu não sou doutrinada por ninguém, já falo agora, tá? Não tem ninguém que me doutrine, assim, eu gosto muito. E gosto muito do que o Steiner escreve em relação à infância. Então, assim, eu conheci o Rudolf Steiner pelo Benício. O Benício estuda numa escola Waldorf, né? Que nessa escolha eu quis uma escola onde ele pudesse se movimentar, não tivesse telas e o brincar fosse livre. E eu encontrei a escola que o Benício estuda, que é uma escola Waldorf, e aí eu conheci o criador. Eu não separo vida e obra daquilo que eu estou vivendo, né? Então, eu fui conhecer o criador da escola, né? Do método, que é o Rudolf Steiner, que fala sobre antroposofia, e me tocou demais, assim, né? Eu não sou doutrinada por ele, tem frentes, assim, que eu acho que ele viaja, tá? Eu falo, nossa, é uma vibe muito louca, né? Nem é muito condizente com a minha religião, eu sou católica, então muitas coisas que ele fala não vai de encontro com o que eu acredito, mas a visão dele para a infância é uma visão muito integral, muito assertiva, né? Inclusive do desenvolvimento. Tudo que ele fala em relação ao desenvolvimento, a ciência tradicional fala também. A fisiologia que está lá no Guyton fala também, né? Só que ele fala com uma outra visão. Então, essas pessoas são pessoas que norteiam, assim, que são minhas vozes internas no dia a dia, assim. Eu gosto de muitas pessoas. Eu também. Mas, assim, pessoas que me auxiliam no processo, nessa jornada, assim, a Daya Baso, não sei se vocês conhecem, ela é do Sul, e ela fala muito sobre o olhar para a criança enquanto ser humano, que é algo que toca meu coração profundamente, assim, porque eu acho que a gente perdeu muito isso, né? De olhar para a criança enquanto ser humano hoje, não ela vai ser um ser humano, né? Porque muita violência que acontece hoje com as crianças, ela acontece porque o adulto não olha para a criança como alguém que merece respeito, né? Então, assim, desde vídeos que você vê na internet, há comportamentos de pais que batem na criança e acabam matando a criança porque não entendem que a criança está num processo, porque não estudam, porque não acham que isso seja válido e não entendem aquela criança como uma pessoa. Porque se fosse um adulto fazendo a mesma coisa que a criança fez, você não agrediria ele. Mas, enquanto uma criança, tá tudo bem. A Daya Baso, uma querida.
Elisama Santos, que fala muito, muito, muito sobre educação, sobre a comunicação não violenta, que eu acho, assim, ela é genial, ela é genial, ela pega o cerne da coisa, assim. Tem coisa que às vezes eu leio ela e eu falo, gente, eu nunca tinha pensado sobre isso, sabe? Ela é muito, 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 muito boa. E hoje a comunicação não violenta é o que eu acho de mais difícil de pôr em prática. Sim. É muito difícil pôr em prática a comunicação não violenta. Estudem a comunicação não violenta. Até porque é algo que a gente está descobrindo agora, né? É uma novidade para a nossa geração, né? Sim. A gente não recebeu isso. E eu sou apaixonada por Regia Emília, que é uma filósofa incrível, assim. Maravilhosa. Pedagogia da Ponte, né? Que fala da pedagogia da ponte, que inclusive você falou da escola do seu filho, é onde a Cecília estuda hoje na Travessia, uma escola que é fundada e pensada dessa maneira, né, em olhar para a criança como um todo e trabalhar em cima de projetos voltados para o olhar da criança, né? Então, assim, os projetos educacionais que são desenvolvidos na escola são de produção das crianças. As crianças estão com curiosidade sobre os planetas. Foi o último semestre da Cecília. Eles estudaram planetas, galáxias. E, assim, a Cecília não sabe ler e escrever, diferente de outras crianças da idade dela. Mas ela sabe o nome de todos os planetas, as cores deles. Ela sabe coisas que, tipo, eu não sabia. Ela sabe... Enfim, ela aprende coisas que estão dentro do interesse dela. E ela olha muito, muito pro brincar. Assim, é o que para mim era básico. Era o mínimo que a gente podia oferecer para Cecília, era uma escola que olhasse pro brincar com o respeito e a necessidade que a criança tem. Eu não queria a Cecília trancada dentro de uma sala de aula, sentada numa carteira, até porque a minha história enquanto professora, dentro de sala de aula, eu tive diversas problemáticas com diretora, coordenadora, por conta disso, porque eu desconstruía toda a sala de aula. Eu tirava as carteiras, empilhava num canto, colocava as crianças sentadas em roda no chão, colocava tapete, tacava a almofada, e a diretora vinha, não, isso não pode. Então, isso tudo me trouxe para, eu preciso que minha filha tenha, porque eu não sei se ela vai encontrar uma professora igual eu, que vai desconstruir a escola para que ela esteja lá dentro de uma maneira confortável para aprender. Então, essa assim, se eu pudesse falar de 3 pessoas... E as duas, né? Tanto a Waldorf, né? Benício estuda na Waldorf, na Samaúma, quanto a Travessia, elas olham muito para a criança na natureza. Exato. Então, os ambientes, né? Que eu falei, do brincar... Qual é esse ambiente do brincar? Tanto uma escola quanto a outra tem um ambiente de brincar que a natureza faz parte. Sim. Que é a natureza para a criança é muito importante, essa exposição à natureza, né? O quintal da escola da Cecília, ela passa a maior parte do dia dela no quintal. O quintal da escola dela, gente, eu queria ficar brincando lá. Eu falo toda vez isso para Mari e Papai. Eu falo, meninas, toda vez que eu vejo a Cecília solta aqui dentro da escola, cura um pouquinho da criança que eu fui. Que era podada, que era não pode, que não deve, que não sente. E a Cecília, ela é a cara da Travessia. Ela é a criança que chega suja de terra, até aqui assim. Ela brinca de lama, vestida de princesa. Entendeu? Então, assim, é um negócio que é incrível. Essa coisa do brincar, né? Tanto trazer o imaginário, quanto o descobrir o mundo através desse brincar na natureza, nesse quintal, de uma maneira respeitosa. E se os pais, assim, gostam desse tema, né? E acreditam nisso que a gente está trazendo para vocês, que a gente já vem buscando, procurem escolas, né, para os filhos de vocês que tenham esse contexto, por favor, sabe, assim, para as crianças de vocês, que as crianças, eu não estou falando essa ou aquela, né, que as crianças possam brincar, tá, que as crianças tenham um pouco de acesso à natureza, e a escola também não é só essa ou aquela, quem faz muita escola é o professor, né? Sim. É aquela professora querida que olha para o olhar, né, que olha para o seu filho com amor. Então, assim, percam um tempo com isso para a infância das crianças de vocês. Todo começo de ano eu faço um post sobre como escolher a escola para a sua criança. Porque tem exatamente isso, né? Tem que ter a ver, de novo, com a moral e os valores da sua família, com aquilo que você acredita ser o básico para a sua criança. E você ir para essa escola com isso ajustado. Porque muitas vezes a pessoa está lá numa escola
sei lá, super tradicional e ela não cabe ali. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu fui em escola em Rio Preto, viu? E teve muita escola... teve muita escola que eu olhava e me lembrava muito o hospital em que eu trabalhei. Então eu falava assim, não é possível. Não é possível que a criança fique aqui. A gente chegou a visitar uma escola aqui em Rio Preto, tem um jardim lindo. Lindo. Pensa num jardim lindo, assim. Um bosque encantado. Um bosque encantado dentro da escola. E aí a gente estava lá fazendo a visita, a moça falou assim... não, aqui as crianças não podem andar nem correr, porque aí eu elas fui podem perguntar cair. Eu tive a ousadia de perguntar por quê. Ela falou, não pode correr porque ela pode cair. Eu falei, realmente, ela pode cair. Aí causa um problema para eles, né? E é isso. É muito, assim... Vamos fazer outro podcast sobre educação depois. Porque, gente, a educação precisa muito ser mudada no nosso país. Muito, assim. O olhar para a educação, o olhar da escola como um todo. Como que o diretor, a coordenadora precisam tratar o professor, essa questão da estrutura burocrática, o como isso deve melhorar. Como deve melhorar o olhar do professor para a criança. São muitas coisas que precisam ser melhoradas. Então, assim, não tente colocar o seu filho numa escola tradicional, porque eu vou fazer a escola mudar e tudo mais. Você pode machucar o seu filho no processo. Encontre a sua comunidade. Encontre as pessoas que você pode dividir, sabe? Essa questão de telas mesmo que a gente estava falando, né, em relação a celular na escola, a gente encontrou um casal de amigos esses dias no mercado e ele falou que eles estão num movimento lá na escola que ele está agora, de verem mais pais preocupados com essa problemática e fazer um movimento de tirar. Porque ele nos falou que muitos pais querem que as crianças levem o celular para a escola. Eu não consegui conceber essa informação na hora que eu falei, oi. Mas fazer o quê? Criança de que idade? Vamos lá, o que elas e vão fazer durante a aula, 8 anos, 9 os pais mandam mensagem e quer saber se está tudo bem. Então, é um hiperfoco também na criança, né? Quer saber onde a criança está a todo momento. Ela está na escola. Ela está na escola. Ela está na escola. Ou você confia na escola, ou você não coloca. Ou você não levou a criança para a escola hoje, né? Exato. Ou, sei lá, você não confia no tio da van que levou, contrata outro. Exato. E assim, Igor, é interessante essa questão da tela, porque essa semana eu vi 2 matérias sobre isso. Uma, que o governo do nosso país está estudando liberar para dentro da sala de aula, né, incluir dentro da sala de aula o uso de tablets. Eu já achei absurdo o governador do estado só comprar material digital. Pois então, porque a ideia... Abandonou o livro didático? Exato. A ideia é essa. A ideia, a um médio e longo prazo, as crianças terem acesso a esses livros apenas pelos tablets. Em contrapartida, a Suécia estava fazendo o movimento exatamente contrário. Exatamente tirando os tablets de dentro da sala de aula e retornando com livros físicos. E pegando um gancho, na Suécia, a licença de amamentação da mãe é 2 anos. Exato. Oi, tudo bem, pessoal? Vamos falar da amamentação de novo? E depois da licença de amamentação da mãe, de 2 anos, o pai tem direito de tirar mais um. Para a criança só ir para a escola com 3 ou 4. E eles podem ainda... alternar. O pai pode falar, eu fico meio ano e você fica meio ano. Isso essa licença maternidade, né, parental, vamos chamar assim, ela pode ser trocada entre os E teve uma parceiros. cidade, agora eu não vou me lembrar de onde, mas é na gringa também, que os pais estavam fazendo um movimento de uma escola específica, também não era na cidade toda, de todos os filhos não levarem mais celular também. Justamente para poder ter mais interação social. Eu vou ter que falar sobre isso. Vamos conversar um negócio. A criança, o adolescente, Benício, tem quantos anos? 9? 8. Tá. Ele tem capacidade para definir o que é bom e o que é ruim para ele assistir? Ainda não. Não tem. Não. Por mais que eu não duvide que vocês ensinem para ele o que é bom e o que é ruim. Entende? Quando a gente tá com a criança lá na escola, às vezes o Benício não vai pensar em colocar alguma coisa pornográfica para ele ver. Mas o menininho da turma do lado vai virar e falar... Que não tem atenção, exatamente. Sim. Vamos ver um negócio ali, vamos ver. Põe aí mulher pelada no Google. Entende? A gente precisa entender que colocar um celular na mão de uma criança é a mesma coisa que você deixar uma criança dirigir um carro sozinha. Exatamente. A criança está dirigindo um carro. Ela tem idade para dirigir um carro? Ela tem consciência para isso? Ela não tem. Então, assim, a gente precisa ter essa noção de que o nosso papel enquanto adultos é cuidar de como as nossas crianças estão sendo expostas a conteúdos inapropriados. Até filme da Disney a gente já chegou a moderar, né?
Teve um que lançou lá, a gente falou assim, não, uma amiga nossa falou assim, não, põe o Benício pra assistir, é lindo, que não sei o quê. A gente foi ver o filme antes, né? Porque a gente sempre assiste antes pra depois liberar. E esse filme tinha um contexto, né, eu falo que é até uma agenda que obedece. Que eu falo assim, que não é essa questão. Porque o protagonista lá do filme era homossexual. Não é essa questão. É que criança não tem que saber nada de namorar. Entendeu? A criança não namora, não precisa... referência Exatamente. de relacionamento para criança é pai e mãe. Ponto final. Não é pauta para criança, né? Então, assim, independente do contexto que está atrás do que está acontecendo... Tem assuntos que não é para criança. E tá tudo bem não ser também, sabe? Eu sou cristã. Tenho até medo de falar que eu sou evangélica. Eu sou cristã, tá? Eu sigo a Cristo. Vamos deixar isso claro, porque evangélicos hoje em dia, né? Não é mais uma boa coisa. Mas eu sigo alguns Instagrams que falam sobre certas polêmicas justamente para eu poder saber como falar, gerar algum conteúdo quanto a isso. E direto. Não deixe o seu filho assistir tal filme porque é de Satanás. E aí eu falo, gente, o filme não é pro seu filho. É só não assistir. Tira dali. Entende? Exato. Quem tem que fazer isso? Os pais. Os pais. Se você tá E a gente deixando viu seu esse filho movimento sozinho... com o filme da Barbie. Ele tem uma classificação. Exatamente. Tem uma classificação. O que teve de Teve de criança molecada. assistindo o filme da Barbie. Ai, porque é muito absurdo as coisas que aquele filme da Barbie fala pras crianças. Eu falei, meu, não era pra criança tá lá. Tá bom? 12, não é à toa. Deixa eu explicar. 12, É 12. E eu ainda acho que devia ser tipo 14, 16. Porque é uma temática que precisa ser muito bem ponderada. A pessoa precisa estar madura o suficiente para poder saber do que fala, entende? Aí tem lá um monte de mãe levando as filhas todas de rosinha, 7, 8, 9 anos lá, e depois sai falando, nossa, esse filme não é cristão. Não, não é mesmo. Essa Não é. inconsequência vem de uma imaturidade, né? Porque a Barbie, na minha época, foi um boom, né? Eu chorava para ter uma Barbie. Sendo que, na verdade, existe todo um contexto, né, capitalista em si. Se a gente for entrar muito a fundo disso, a gente vai profundamente, né? Eu venho estudando umas coisas aí que você fica com o cabelo em pé. E existe uma classificação e as pessoas não respeitam, né, essa classificação. Não respeitam. Em detrimento da sua criancinha do eu lá que quer ver o filme da Barbie. Então, além de você ir ver um filme que não é bom, então, criticamente falando, ele não foi um filme bom, Eu não você assisti. leva a sua criança, né? Eu também não assisti, mas eu li a crítica, né? Você leva a sua criança a ser exposta a um conteúdo que não é. O Benício até fala, ele fala assim, mamãe, mas esse aqui a classificação pode. Não, filho, se pode. E mesmo assim eu costumo ver assisto antes. Pode, Eu às também. vezes, com ressalvas. né? Não, e Pero assim, no ó, mucho, sabe? Pode, beleza, pode. Só que pode comigo assistindo do lado e fazendo as críticas junto. Então, Exato. assim, diversas vezes a gente assistiu filmes com a Cecília em que a gente parava assim e eu não fico tipo, olha, isso aí que ele tá fazendo é errado, viu, filha? Isso aí é errado. Eu só fico aqui e falo, nossa, que absurdo ele fazer isso. Se fosse comigo, eu não gostava. E aí, depois, eu vejo ela fazendo a mesma coisa com os amigos. Nossa, você viu o que ele fez? Um absurdo. Nossa, eu não ia gostar que fazia isso comigo. Então, assim, porque eu gosto muito da educação pela fofoca. Sabe aquela educação que você faz assim? Você só larga aqui o pensamento. Só planta sementinha. Você não fala diretamente pra pessoa. Eu gosto muito disso, assim, às vezes eu elogio a Cecília com ela por perto para outras pessoas, para que ela vá criando nela essa coisa de tipo, sou boa mesmo, sabe? Eu gosto do que falam de mim. Porque, outro tópico, né? Porque, assim, eu acho que as mulheres, elas são muito menosprezadas na nossa sociedade. Então, eu acho importante a gente auxiliar a mulher a entender que ela é uma pessoa tão importante quanto um homem dentro da nossa sociedade, né? E aí, às vezes, eu faço muito isso dessa política da fofoca, sabe? Eu falo, nossa, amor, você não sabe o que Cecília fez hoje. Arrasou em tal coisa, fez assim, assim, assim. Aí ela já vem toda pomposa. Já chega lá de peitinho estufado, sabe? E é isso, assim, eu acho que o ponto maior é esse. A gente saber que a gente precisa estar, enquanto adulto, na relação com as nossas crianças. É primordial. E é urgente. Porque tem muito adulto que não se toca.
Muito Muito bom esse papo, hein, Leandro? Ah, se deixasse, ficava aí, ó. Se o prédio deixasse, hein, Fabinho? Meninas, gostaria de pedir para vocês deixar aí como que as pessoas encontram vocês nas redes sociais. Pode falar? Gente, eu com rede social sou um problema, né? O Igor vive brigando comigo. Não dou conta, tá? Eu faço muita coisa. Eu trabalho fora, cuido do meu moleque, então eu não dou conta de alimentar muito essa rede social. Mas eu tenho 2 Instagrams. Da Lizzy Z, é o meu Instagram pessoal, e Espaço Amamentação e Infância, que é o profissional, tá? Mas vou falar para vocês já de antemão que conteúdo frequente vocês não vão encontrar, porque eu tô ocupada com muitas coisas. Desculpem. O meu Instagram é @Débora, com H no final, Martins. Débora Martins. Ao contrário da Dalise, eu tô sempre no Instagram. Lá é o meu maior empreendimento. Trabalho por ali. E lá tem muitos conteúdos gratuitos e importantes. Eu lancei recentemente um e-book sobre desfraude consciente e respeitoso, para que os pais consigam auxiliar as crianças dentro do desfraude, né? Para que eles possam ver as janelas de oportunidade, quando que esse desfraude pode acontecer de maneira respeitosa com a criança, dando os devidos sinais de prontidão, mas, ao mesmo tempo, você poder auxiliar essa criança e guiar ela para que isso se efetive. Enfim, se eu ficar aqui falando, vou ficar falando igual eu falo da Cecília, para sempre. Eu fiz um e-book de desfraude, então, e lá tem muito conteúdo gratuito, tanto sobre educação, quanto sobre desmame, enfim. @Débora, com H no final, Martins. É isso aí. Se você tem preguiça de criar o seu filho, não deixe de assistir esse episódio. Exatamente. Coloque aí no carro a hora que você está levando as crianças para a escola, a hora que você estiver indo para o trabalho. Coloque aí, enfim, no seu trabalho mesmo, dependendo do que você faz, né? Se você trabalha com computador, dá para você ir nos ouvindo. Exatamente. Se você trabalha numa escola, divulgue esse vídeo para assistir junto com os professores, junto com seus profissionais. Coloca na hora do recreio para as crianças ouvirem. Muito bom. Eu tenho certeza que você, claro, vai compartilhar esse conteúdo com toda essa galera, porque realmente foi um conteúdo muito legal, foi um bate-papo, sim, bem interessante, com muito conteúdo bacana, assim. Mais uma vez, obrigado, Dalise, obrigado, Débora. E você, agora que você terminou de assistir, clique aí, curta nosso canal, se inscreva se você ainda não se inscreveu no Rio Preto Cast aqui no YouTube, ou então siga a gente aí dentro das plataformas de áudio, tem um botãozinho lá para seguir, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, e nos vemos nos próximos programas. Muito Exatamente. obrigada pelo convite. Como diria a Cecília, é um absurdo se você ainda não tá seguindo a gente, né? É um absurdo. É um absurdo. Galera, é isso aí. Muito obrigado, Dalise. Muito obrigado, Débora. Nos vemos nos próximos episódios do Rio Preto Cast. Valeu. Tchau, tchau.